Bom, então, eu acho que assim, a política externa do Brasil em relação aos direitos humanos, ela já é de uma tradição bem antiga. O Brasil, ele participou dos grandes momentos de consagração dos direitos humanos, dos grandes marcos de tratados de direitos humanos. Agora, o que é mais importante, na minha opinião, da gente afirmar nesse momento, é que a própria concepção de direitos humanos foi sendo alterada no decorrer do tempo. Então, aquela discussão sobre direitos humanos dos anos 40, ela ainda estava muito voltada na questão do Estado. Para se resolver direitos humanos, para se ter direitos humanos, eu precisava do garantismo estatal. Essa perspectiva ela alterou, ela foi sendo alterada no decorrer das décadas, mas na década de 70 especificamente, alguns estudos historiográficos, de história intelectual principalmente, têm mostrado que a agência transnacional por organismos não governamentais também foi sendo alterada. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu tenho tentado trazer a perspectiva brasileira com relação aos direitos humanos durante a ditadura militar. E como que houve um choque de interpretações. O Brasil se posicionava, ele não entende, a ditadura militar brasileira não entendia que estava se posicionando contra os direitos humanos. Eles estavam se posicionando contra os direitos humanos, tal como estava começando a ser advogado pela anistia, pelo governo Jimmy Carter. Eram direitos humanos que permitia com que um Estado apontasse o dedo para o outro. Porque até então, direitos humanos era realizado dentro do Estado. E agora, direitos humanos começou a ser um tema transnacional, em que outros Estados podiam apontar o dedo. Então, o Brasil, nesse primeiro momento, teve um choque com essa postura. Geisel, que estava planejando a abertura, não entendeu que direitos humanos poderia ser contemplado dessa forma, quis afastar a retórica dos direitos humanos, e a política externa do Brasil, nesse momento, portanto, foi de se posicionar contra essa agência transnacional, e o Brasil, até meados da década de 80, não apontava o dedo para outros países falando em direitos humanos. Na década de 90, a gente começa a ter essas novas credenciais democráticas do Brasil e a incorporação dessa nova retórica de direitos humanos. E o Brasil começa a ter uma agenda na política externa mais proativa de direitos humanos, porque antes ele estava só recebendo críticas. Agora o Brasil começa a fazer parte dessas críticas. Então, assim, o artigo do Oliver, na minha opinião, é extremamente importante mostrar essas nuances dessa ambivalência do posicionamento brasileiro, que em determinados casos tem uma proatividade, principalmente, por exemplo, na ideia de responsabilidade ao proteger. Então, o Brasil foi pioneiro ao tentar dar uma nova roupagem, uma nova perspectiva da responsabilidade de proteger, mas com pouco sucesso. E é interessante a gente apontar também que, tradicionalmente, o tema dos direitos humanos ele é subjugado a outros interesses da agenda política. Então, Morgenthau, quando escreveu sobre o tema na década de 70, na perspectiva realista, ele entendia que o seguinte, olha, eu posso ter direitos humanos desde que ele não entre em conflito com outros temas da minha agenda política. Então, isso explicaria, por exemplo, por que o governo Jimmy Carter, que foi credenciado como sendo o governo pró-direitos humanos, interviu na Argentina, mas deixou de intervir na Arábia Saudita. E isso, no plano do direito, onde existe uma pretensa igualdade, todos iguais perante a lei, é apontado como falta de coerência. Nas relações internacionais, quando se tem outros temas da agenda política, a ideia de direitos humanos é subjugada a outras questões. O que poderia explicar, por exemplo, o caso do Brasil não apoiar não criticar a Venezuela, porque existem outros interesses envolvidos. E aí ele pode ter uma política de mais, como a Dilma teve, mais pró-direitos humanos em relação ao Irã, mas ao mesmo tempo ser mais leniente com os nossos vizinhos. Eu acho que as recomendações do professor Stunkel são extremamente positivas. O Itamaraty já passou por alguns momentos de tentativa de diálogo com a academia e com a sociedade civil. Essas iniciativas geraram mais frustração do que bons resultados até o momento. Então, a promessa de um livro branco na área da política externa foi feita há alguns anos, ela não foi levada a cabo. Existe uma certa resistência do corpo burocrático diplomático brasileiro em ter recomendações ou ter discussões sobre política externa, ainda que a FUNAG, o IPRE e outras instituições dentro do MRE realizem debates, realizem eventos, mas, na minha opinião, instituições da sociedade civil como a Conectas, a Justiça Global,
a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, ainda deveriam ter mais voz dentro das recomendações de política externa. O Brasil tem espaço para crescer nessa área dentro do plano regional e no plano internacional. Ele tem as boas credenciais de um país amigo, considerado um país que não gera muitos problemas no âmbito securitário, por exemplo. É considerado um reformador da agenda a partir do G20, a partir do BRICS, a partir de outros fóruns como o IBAS também. Então, acho que tem muito potencial para o Brasil crescer no seu soft power, na sua capacidade de influenciar o debate de direitos humanos. Óbvio, isso precisa ser debatido com a sociedade civil. Ele precisa ter um ponto de partida legítimo para ter validade normativa do seu argumento. Porque se ele simplesmente faz isso sem debater com a sociedade civil e com a academia, eu acredito que ele vai ser muito mais criticado do que laureado, no final das contas. Eu acho que a política externa do Brasil ainda precisa se democratizar e o processo decisório precisa incluir mais instâncias de comunicação com a sociedade civil e com a academia. Se a gente parar para pensar como é que a disciplina de relações internacionais foi construída nos Estados Unidos e no Reino Unido, a gente vai ver grande participação de think tanks, como a Fundação Rockefeller, como a Fundação Ford nos Estados Unidos, em que Morgenthau e outros participavam de debates. E também tem a participação, e também tem a criação da Comitê de Teoria Internacional, que participavam Hadley Bull, Martin White, Adam Watson, no Reino Unido. Essas duas instâncias, elas conseguiam pensar teoricamente relações internacionais com a academia e com a diplomacia, e aliando, portanto, prática e teoria. Eu acho que esse papel é fundamental e o SEBRE teria um papel muito crucial na minha interpretação em ter um diálogo maior com o processo decisório do Itamaraty. Bom, na minha opinião, o Brasil tem também uma liderança histórica na área regional. Ele tem um protagonismo que já é latente de algumas décadas e algumas áreas específicas de direitos humanos tem um potencial muito grande para o Brasil conseguir liderar coalizões e iniciativas. Então, o Brasil, por exemplo, recepciona refugiados mais do que vários outros países. Ele deu o visto humanitário para os haitianos, o que não é previsto na Convenção de 1951. Então, é uma interpretação para além do sistema, do ordenamento jurídico que protege os refugiados. Ele meio que reconheceu a figura do refugiado ambiental. O Brasil também tem uma tradição muito importante em determinadas áreas de direitos humanos. Então, o Brasil, por exemplo, é um dos países mais proeminentes na proteção dos direitos das mulheres. A Lei Maria da Penha foi muito importante nesse regime de proteção. O Brasil também tem uma legislação que protege a questão LGBT. O Brasil também tem legislação específica de proteção a crimes racistas. Então, eu acredito que esse corpo legislativo brasileiro é um potencial disseminador de ideias. Assim como a gente tem ideias vindo do norte para o Brasil, seria muito interessante também ver como as nossas resoluções institucionais, as nossas soluções institucionais poderiam ser replicadas em outros lugares. Eu acho que esse efeito cascada aí do Brasil com os seus vizinhos poderia ser um fator de liderança do Brasil, principalmente na área dos direitos humanos, onde o Brasil tem algo a contribuir.